Fala, alunos e alunas, chegando para a aula de número 3 da nossa grande temática, atos administrativos. Nós estamos aqui no macro curso de Direito Administrativo, focado em você, que é meu aluno, que é minha aluna, nas redes sociais, seja através do YouTube, seja através do Telegram, do Instagram ou do WhatsApp. Aliás, também nós temos a galera do Facebook. Então, se você me segue através das redes sociais, eu estou contemplando você com mais um grande acervo de conteúdos, um conteúdo de extrema importância atinente a um curso de Direito Administrativo. Então, se você quer aprender Direito Administrativo na veia, se você de fato quer transformar a sua preparação, faz-se necessário que você assista a cada uma das aulas, tá? Para que isso aconteça, você precisa fazer duas coisas neste momento. A primeira delas é ativar as notificações aqui no canal do YouTube do Professor Alan. Você ativa as notificações automaticamente. Qualquer aula nova que tenha no canal, o YouTube irá avisar para você. E se você gosta dessas aulas, se você gosta do trabalho do Professor Alan Vinícius, nesse momento já deixa o seu like, porque assim você não esquece posteriormente. Deixa o like, porque certamente se você está nesta maratona de aulas, você terá os seus estudos extremamente transformados. Saiba que nós aqui empregaremos as técnicas do terceiro pilar da jornada da aprovação, do terceiro pilar de um método chamado de AV4.4, método esse criado especificamente pelo professor Alan Vinícius, atinentes à sua caminhada rumo à aprovação no concurso dos seus sonhos. Então, na aula de número 3, nós vamos abordar um aspecto extremamente importante, que é a análise do conceito de atos administrativos. Na aula de número 2, nós falamos sobre o conceito. Então, é importante que você, se não assistiu a aula 1 e a aula 2, que você volte a estas aulas, porque lá eu trago em detalhes primeiro. Na aula 1, a gente fala sobre todos os aspectos estratégicos para estudar atos. Ou seja, como é que eu estudo este assunto que suscita pânico entre os concurseiros? Então, na aula de número 1, a gente fala sobre essas estratégias e a gente fala sobre os sujeitos dos atos administrativos, ou seja, quem pode praticar atos. Na aula de número 2, o nosso foco já é um foco no conceito, ou seja, quais são os aspectos, quais são as palavras cruciais para que a gente possa entender de forma substancial, de forma profunda, o conceito de atos administrativos. Hoje nós estamos tratando da aula de número 3, e para que essa aula de número 3 ela funcione bem para você, é importantíssimo que você saiba que a gente vai tratar neste momento acerca do tópico 3, que é a análise do conceito. Caramba, Alan, eu tenho que saber não só o conceito, mas a análise do conceito, sem dúvida. Essa análise do conceito é analisar de forma individual cada expressão que foi utilizada no conceito. Então vai te ajudar muito essa aula de número 3 como aprofundamento da aula de número 2. Então se liga no seguinte, o primeiro grande ponto, então se a gente for na nossa linha de enumeração, aqui é o tópico 3 do nosso curso. O primeiro foi sujeitos, o segundo foi conceito, terceiro análise do conceito. Neste tópico 3, nesta análise do conceito, o 3.1 que você vai precisar entender é o seguinte: qual é o enquadramento de um ato administrativo? Caneta brega. São manifestações de vontade. São manifestações de vontade. Quando a gente fala desta linha de manifestações de vontade, a gente vai precisar entender que essas manifestações de vontade, elas podem ser unilaterais, como essas manifestações de vontade, elas podem ser bilaterais. Se eu estou diante de manifestações
unilaterais de vontade, se liga. Então, se forem unilaterais, o enquadramento é como ato administrativo. Se eu estou diante de manifestações que, por outro lado, são bilaterais, nós já não vamos alçar a categoria de atos. Então, unilaterais, atos administrativos. Se são bilaterais, nós já temos a linha de contratos administrativos. Unilateral, ato. Bilateral, contrato. Então, este é o primeiro ponto da análise do conceito. É você aprender a diferenciar atos de contratos administrativos. Então, se numa prova vier assim, ó, o que diferencia um ato administrativo de um contrato administrativo é o regime jurídico. Vira que está errado, porque os dois são administrativos. Então, careta brega, bora, meu povo! Se é administrativo, os dois são regidos pelo direito público. Não dá para você perder uma questão dessa. Ato administrativo é regido pelo direito público. Contrato administrativo é regido pelo direito público. Você precisa entender isso para que o processo internalize. Por que eu estou gritando? Por que eu estou pulando? Por que eu estou com esse entusiasmo? Porque é isso que lhe leva a ser aprovado ou aprovada. Lembre-se que tudo isso que a gente está usando aqui é importante a gente frisar que quando a gente fala do método AV4.4, este é um processo especificamente de uma estratégia para a sua aprovação. Por que 4.4? Porque são 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional, que vai lhe levar a 4 consequências. Se você planeja, você vai ser mais produtivo. Para você organizar, você precisa de metodologia. Quando você tem um aprendizado eficiente, a gente está usando técnicas aqui de aprendizado eficiente, você vai acertar mais questões, então aumenta a sua performance. E se você busca ter inteligência emocional, você vai ter equilíbrio para conseguir chegar lá, para conseguir vencer a sua jornada, para conseguir vencer a sua caminhada. Então não estude de forma aleatória, estude de forma estratégica e por isso você precisa desenvolver as etapas que são desenvolvidas num acompanhamento profissional que é efetuada pelo professor Alan Vinícius. Se você quer entender o funcionamento de um acompanhamento profissional para concursos públicos, vai no meu Instagram e me manda um direct, porque assim eu vou lhe ajudar a você encontrar as técnicas Prof.Alan Vinícius, as técnicas de aprendizagem. Tá certo? Então manda para mim, porque assim eu vou lhe ajudar a transformar a sua preparação. Afinal de contas, em muitos casos, os estudantes têm uma vontade enorme de aprender. Têm uma gana enorme de mudar de vida, mas não sabem como. Não sabem como se planejar, não sabem o que estudar, não sabem o que estudar primeiro, não sabem se estuda 1, 2, 3 ou 4 disciplinas simultaneamente, não sabem quais são as deficiências e os pontos de eficiência, não afere o desempenho. Se você, em um desses pontos, se sentiu tocado ou tocada, manda um Instagram para mim porque eu vou resolver a sua vida, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar a mão e só solto no dia que você subir o pódio da aprovação. Beleza? Fechado? Só que para que você suba este pódio, você vai precisar saber direito administrativo, não tem como, não tem jeito. O direito administrativo ele está sempre presente nas provas de concursos públicos. É por isso que eu não ensino apenas as técnicas de aprendizagem, eu ensino as disciplinas também. Eu não sou apenas um treinador de estudantes, eu também sou professor, eu também sou gestor de curso para concurso, ou seja, eu conheço de ponta a ponta o processo de aprovação. São mais de 5.000 alunos aprovados
através do Acerte Concursos, bem como dos meus treinamentos personalizados através do método AV4.4. Então, se você quer transformar a sua vida, assista a aula 1, assista a aula 2, esteja no Instagram todo dia, esteja no Telegram todo dia, esteja no WhatsApp, esteja no Facebook, esteja no YouTube, receba todas as dicas, porque assim a sua transformação, ela vai acontecer não porque você quer, ou seja, não é só uma meta, é um método, porque você sabe como irá chegar lá. Então, numa linha 3.1 é você entender especificamente que a manifestação é unilateral e não uma manifestação bilateral. O 3.2 é você saber quem pode praticar atos. São os sujeitos. E aí, para você entender a parte de sujeitos, eu vou lhe remeter a aula de número 1. Você vai encontrar aqui uma playlist que vai estar escrita assim, ó, Curso de Direito Administrativo, Atos Administrativos, que é a temática que a gente está tratando. Nós estamos na aula de número 3. A aula de número 1 eu abordo sobre esses sujeitos. Então você vai entender, por exemplo, que quem pode praticar atos administrativos é a administração pública, mas que também os particulares podem efetuar a prática desses atos. Eu dediquei uma aula inteiramente para isso. Então, é importantíssimo que você volte até essa aula 1 para entender esse fator de diferenciação de número 2, o 3.2. Além do 3.1 e do 3.2, nós temos o 3.3. O 3.3, o fator de diferenciação é o regime jurídico, ou seja, é a linha do conjunto de normas aplicáveis. E quando a gente pensa nesse conjunto de normas aplicáveis, a gente vai pensar em algo sendo regido pelo direito público, como também a gente vai encontrar pontos de manifestações ou de uma manifestação que é regida ou regido, né? Um ato regido pelo direito privado. Então, ser regido pelo direito público é diferente de ser regido pelo direito privado. Quando é regido pelo direito público, nós vamos chamar de atos administrativos, que envolve exatamente a temática que a gente aqui está abordando. Quando envolve uma regência pelo direito privado, nós vamos chamar de atos, eu vou até mudar a cor, atos, veja, vamos botar a caneta brega, privados da administração. Esses atos privados são atos privados da administração pública. Só que nas provas existe uma supressão da parte laranja. Então, ao invés de chamarmos especificamente de um cenário como um cenário específico, meu Deus, vamos lá, voltando aqui, como um cenário de atos privados da administração pública, só fica a parte verde, atos da administração. Então se liga neste aspecto para que você não perca uma questão. Então, ato administrativo regido pelo direito público. Atos da administração, eles já são, por outro lado, regidos pelo direito privado. Então, não esquece aí destes detalhes de extrema importância. E para a gente fechar a nossa aula de número 3, nós não devemos ainda esquecer o seguinte: o objetivo dos atos administrativos. Qual é o objetivo de um ato administrativo? A produção
de efeitos jurídicos. Quando eu me refiro a este objetivo, que envolve a produção de efeitos jurídicos, então nós estamos falando em criar uma relação jurídica, por exemplo, a sua nomeação no concurso que você tanto almeja. Pode ser o extinguir uma relação jurídica, por exemplo, a exoneração ou a demissão do seu concorrente. Aí é extinguir uma relação jurídica e isso muda algo no direito. Então, é uma relação ali jurídica, porque tem repercussão no mundo jurídico. Nós temos a modificação de uma situação jurídica. Por exemplo, é editado um edital de retificação de um concurso público. Ora, não tem como existir a retificação de um concurso se não existe um edital original. Então, é modificação de uma situação pré-existente. Então, criar, extinguir, modificar, resguardar, transferir, ou seja, os 3 pontinhos tem a ver especificamente com o cenário da produção de efeitos jurídicos. Só que qual é o detalhe para você não perder a questão? Preste atenção. Vamos imaginar, a título de exemplo, o seguinte. Imagine, vou botar aqui para não dizer que está voando, que aqui nós temos Maria. E Maria tem nas mãos dela um documento. Perfeito. E esse documento, ela objetiva determinar o seguinte, este prédio, ele está ameaçado de desabar. Imagine esse ameaçado, hein? Olha como está o prédio. Ora, se o prédio está ameaçado de cair, é editada por Maria uma ordem de demolição. Ou seja, uma ordem de demolição. Preste atenção, para não perder a questão. Só que esta ordem ela é entregue a Joaquim. Gente, você está vendo a condição desse prédio? Imagine o desenho. Então, se eu estou desenhando o prédio dessa forma, imagine desenhar um trator. Não tem como, né? Então, esqueça isso. Então, o que é que a gente vai fazer, Vai pegar Joaquim, vai pegar esta ordem que foi entregue por Maria e ele vai dar cumprimento a essa ordem. Então, o que Joaquim fez? Joaquim, ele pegou e efetuou a execução da ordem de demolição. Então, o que precisa aqui estar claro? Muito simples. Muito simples. Ordem de demolição é uma manifestação de vontade. Então, isso aqui eu vou enquadrar como um ato administrativo. Então, se ordem de demolição é ato administrativo, eu estou diante da execução do ato. A execução do ato administrativo nós chamamos de fato administrativo. Veja que é uma coisa simples, é uma coisa que muita gente não entende. Fato administrativo nada mais é do que a execução do ato.
Então, se eu trouxer para uma linha técnica, o ato administrativo, existe manifestação de vontade. Então, a manifestação de vontade é do ato. Ordem de demolição. O fato caneta brega, ó, desprovido de vontade. Desprovido de vontade. Acabei aí invadindo a minha área, minha cabeça, aqui escrito o fato aqui em cima. Beleza? Então se liga neste detalhe, porque assim, de fato, você vai enxergar, você vai entender o funcionamento dos aspectos relativos especificamente ao cenário ligado às diferenças entre ato e contrato, entre ato administrativo e ato da administração, e entre ato administrativo e fato administrativo, essas são as temáticas que foram abordadas aqui na aula de número 3. Dúvidas? Manda um WhatsApp ou manda um direct no Instagram para que você saiba, então, todas as redes sociais. O YouTube é para você ver teoria, o WhatsApp é o 719-9381-1035 para dúvidas que você queira tirar. O Telegram. Como é que você faz para ter acesso ao Telegram? É o materiais.acerte concursos, materiais.acerte concursos.com/Telegram. E aí você vai ter um acesso a mais de 2.500 questões de constitucional, de administrativo e da legislação de servidores. Todas as questões foram criadas por mim, então são questões inéditas, tá? Você vai conseguir, mesmo que você ingresse agora, você está assistindo o vídeo hoje, mas você vai conseguir voltar até o início, tá? O início é lá de março de 2020, você consegue voltar. Como você também, especificamente, deve ter acesso ao Instagram. O Instagram hoje, galera, é uma grande fonte de informação. Então não deixe de, nesse momento, seguir o meu Instagram e o Instagram do Acerte Concursos, curso fundado por mim, porque você vai ter acesso a muitas, mas muitas menos dicas de preparação. Então, @prof.alanvinicius. Assim como nós temos o @Acerte Concursos, para que você tenha acesso ao acervo de cursos para você intensificar a sua preparação. É isso aí, galera. Na próxima aula, na aula de número 4, nós vamos tratar das diferenças basilares entre os elementos dos atos administrativos, também chamados de requisitos, para os atributos dos atos. Beleza? Grande abraço, beijo para vocês, estamos juntos e rumo à aprovação. Valeu, grande abraço!